Obrigado, Pedro. Você volta daqui a pouquinho porque eu vou trazer uma discussão que tomou conta do Congresso Nacional nos últimos dias. A proposta de instituir no Brasil um regime de semipresidencialismo. Isso tem dividido ex-mandatários do Palácio do Planalto. O presidente Lula e o seu antecessor, Jair Bolsonaro, esquerda e direita, já se manifestaram contra em declarações públicas ou conversas reservadas. Já o ex-presidente Michel Temer sempre foi um dos entusiastas da mudança do regime presidencial no Brasil. Explicando para vocês por que a gente está falando nisso. Porque uma proposta foi ingressada na Câmara dos Deputados sobre o novo sistema de governo. Ela foi protocolada na quinta-feira. O texto foi apresentado pelos deputados federais Luiz Carlos Rauli, do Podemos, do Paraná, e de Lafayette Andrada, do Republicanos de Minas Gerais. No modelo semipresidencialista, há uma divisão de poderes com o poder legislativo e o executivo. O presidente da República, ele atua como chefe de Estado, ou seja, ele representa as Forças Armadas e o Palácio de Itamaraty, a força e a diplomacia. E ele divide o poder com o primeiro-ministro, que seria uma espécie de chefe do governo escolhido pelo Congresso Nacional. Em poucas palavras, quem vai munir o orçamento, quem vai destinar os recursos, quem vai, de uma certa forma, gerir o país, é esse primeiro-ministro que faz parte do poder legislativo, não o presidente da República. Ou seja, o poder legislativo teria mais poder em questões relacionadas ao dinheiro. E há uma possibilidade que a gente vê em países europeus, a gente vê isso em Portugal e França, na Espanha. No caso de crises políticas, fica mais fácil lidar com a crise, ou seja, não precisa de impeachment de presidente. O primeiro-ministro é trocado do cargo quando ele não tem o apoio da maioria do poder legislativo. O PT não assinou o requerimento para a apresentação dessa proposta, já que Lula não é favorável a essa proposição, ainda mais em meio ao mandato presidencial, com grandes chances de Lula disputar a reeleição em 2026. O PL apoiou a proposta em uma minoria, 33 assinaturas, de uma bancada formada por 92 deputados federais que estão atualmente no exercício do mandato. No passado, Bolsonaro, quando era presidente, houve uma movimentação do Congresso Nacional também para aprovar o semipresidencialismo. E naquela época eu era setorista da Presidência da República, eu estava na frente do Palácio da Alvorada e eu perguntei a ele. E ele me disse na época, é besteira, é algo idiota. Isso nas palavras de Jair Bolsonaro na época. Esse tema chegou a ser discutido pelo Congresso Nacional naquela época, mas não foi adiante. Por outro lado, Michel Temer é um dos principais defensores da proposta. Michel Temer, que já foi 2 ou 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, saiu do Poder Legislativo para sentar na cadeira de presidente da República. Ele já defendeu que, caso essa proposta seja aprovada, ela seja implementada apenas em 2030, para não prejudicar o atual mandatário do Palácio do Planalto, ou seja, para que Lula tenha a possibilidade de disputar a reeleição em 2026.